Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um assunto super relevante que é a medicina intervencionista da dor na enxaqueca. A gente acaba e sabe que a gente consegue sim tratar profilaticamente a enxaqueca com o uso de vários tipos de medicações analgésicas, e essas medicações analgésicas devem ser prescritas dependendo do tipo de enxaqueca que o paciente tem e dependendo do paciente também, dos componentes da dor que aquele paciente traz para a gente. Mas nós sabemos também que existem algumas enxaquecas ou ainda cefaleias, falando de uma forma geral, que necessitam sim de uma intervenção em dor, porque existe um componente de sensibilização central e periférico bem importante. Por exemplo, tem alguns pacientes que chegam para a gente com bastante sensibilidade ao redor de toda a cabeça. Esse tipo de dor que a gente fala que é sensibilização periférica e provavelmente também já tem sensibilização central, ela vai ser bem beneficiada com um tipo de intervenção que é o Botox. São 33 pontos que a gente consegue infiltrar em toda a calota craniana e em todo o rosto do paciente. Esse Botox, ele não vai agir como o Botox na estética, ele age de uma forma diferente, ele vai agir nessa inervação periférica. O paciente vai conseguir ir dessensibilizando aos poucos e junto com o Botox, na grande maior parte das vezes a gente vai precisar das medicações analgésicas também, e essas medicações analgésicas elas vão agir aí na parte da modulação da dor desse paciente a nível de sistema nervoso central. Um outro tipo de bloqueio que a gente consegue fazer para cefaleias de uma forma geral e principalmente naquelas cefaleias que são mais localizadas e predominantes aqui nessa região occipital, aqui nessa região de trás da cabeça, são os bloqueios dos nervos occipitais. São nervos que ficam aqui nessa região posterior da cabeça e que acaba sendo bastante importante na dor desse paciente quando essa dor fica bastante localizada aqui na região posterior da cabeça. Esse tipo de bloqueio a gente consegue com auxílio de ultrassom, a gente consegue identificar onde fica esse nervo, que na grande maior parte das vezes ele está entre dois músculos aqui da cabeça. A gente consegue identificar esses músculos e infiltrar exatamente onde fica esse nervo. A gente consegue colocar medicação naquele local específico e dessa forma dessensibilizar essa região de forma periférica e também algumas vezes de forma central. Alguns tipos de cefaleias vão se beneficiar ainda de um bloqueio esfenopalatino, que a gente chama. E esse bloqueio é de um gânglio que fica aqui por trás do nosso nariz, por trás dos seios nasais. A gente consegue com um dispositivo, uma haste com um algodão na ponta, a gente consegue colocar no nariz do paciente e ver o quanto aquela dor do paciente tem o componente do gânglio esfenopalatino. Conseguindo identificar que a dor do paciente tem um componente importante que vem daquele gânglio, a gente consegue, através da medicina intervencionista, também fazer algum tipo de intervenção naquele gânglio específico, que eu posso esclarecer aqui em outros vídeos. Outro tipo de bloqueio ainda são os bloqueios em região cervical. Tem muito paciente que chega para a gente com cefaleia e essa cefaleia é desencadeada por uma dor no pescoço. A gente chama de cefaleia cervicogênica, ou seja, essa dor de cabeça ela é desencadeada por alterações e dores que vêm do pescoço. Essas dores elas podem ser vistas em imagem ou na grande maior parte das vezes não. Elas não são vistas em nenhuma imagem, mas o paciente sente muita dor nas articulações, principalmente do pescoço aqui da região cervical. A gente consegue sim filtrar e colocar a medicação exatamente na região aqui das facetas cervicais e ver o quanto aquela cefaleia
tem de componente dessa dor na região cervical. Algumas vezes, a dor de cabeça do paciente cessa completamente quando a gente consegue controlar a dor no pescoço. Então, as cefaleias podem se apresentar de inúmeras formas. O que a gente precisa realmente é um diagnóstico correto, saber quais são os componentes daquela dor, daquela cefaleia do paciente e conseguir, diante daquele diagnóstico correto, fazer a intervenção necessária e conseguir compensar, controlar a dor do paciente. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mandem aqui as dúvidas de vocês em relação a cefaleias, em relação a enxaquecas, em relação a bloqueios intervencionistas para enxaqueca, que eu faço maior questão de esclarecer, tá bom? Eu espero vê-los em breve em um novo vídeo e até o próximo. Tchau!